A cidade dentro da montanha. Israel destruiu uma cidade subterrânea construída pelo Irã para o Hezbollah. Realmente destruiu completamente. Não existe outra palavra que se encaixe melhor. Agora, vamos à história em si. 10 anos, milhões de dólares do Irã e milhares de toneladas de concreto. Foi isso que foi gasto na construção da cidade subterrânea de Cantara, sob as colinas do sul do Líbano. Uma cidade onde civis não viviam, lá se preparava a guerra contra Israel, naturalmente. E hoje vou contar para vocês como essa cidade deixou de existir. Não de forma metafórica, não. Literalmente. 450 toneladas de explosivos. Você consegue imaginar isso? 450 toneladas de explosivos, uma única explosão controlada. E a capital subterrânea das unidades de elite do Hezbollah desapareceu do mapa. E conosco, apenas o rastro sísmico nos aparelhos do Serviço Geológico. Esta é uma das vitórias militares mais significativas desta guerra. E hoje vou explicar por que ela é importante não só militarmente, mas também estrategicamente para os próximos anos. Bem, como se diz, vamos por partes. Do começo. Primeiro, o que é Cantara e por que as FDI chamam isso não apenas de túnel, mas de uma verdadeira cidade subterrânea. Depois, aliás, uma outra história, não menos impressionante, mais uma subterrânea. Agora, a fábrica de drones dentro da montanha, perto da vila de Madjalzun, que os militares israelenses mostraram aos jornalistas, de tão impressionados que ficaram. Levaram para uma excursão, como se fosse ao Louvre ou Hermitage, mas lá era ainda mais interessante. Depois a atual, ainda não concluída, Batalha de Zarebet. Este é Ali Taher, que os militares chamam de centro nervoso da divisão do Hezbollah. E por que exatamente por esta colina soldados israelenses estão morrendo agora mesmo? Depois disso, o verdadeiro motivo de tudo isso. Um novo acordo entre Israel e Líbano, o papel do exército libanês como força de contenção. Esse é um conceito totalmente novo, que talvez já tenha existido na mente das pessoas e no papel, mas nunca foi aplicado porque era impossível. E agora, graças à operação no Irã, ela se tornou possível. E por que os civis não têm permissão para voltar à zona de segurança até que o Hezbollah se desarme? Aliás, isso também é um conceito relativamente novo, porque Israel nunca teve permissão para esvaziar toda uma região e não deixar os civis voltarem. Embora isso fosse absolutamente necessário para a segurança de Israel e dos civis israelenses. Mas, como sabemos do ponto de vista do mundo, o judeu não é tão importante quanto qualquer pessoa de outra nacionalidade. É verdade que, quando é preciso trocar um judeu, pedem para entregar 1.027 árabes por ele. É verdade, isso está documentado. Ou seja, é um conceito meio estranho. Por um lado, a vida de um judeu não vale nada, mas por outro lado, uma vida judaica vale mais de 1.000 vidas muçulmanas. E, por fim, por que eu considero o que está acontecendo não apenas uma operação militar, mas um dos esforços militares mais justificados e fundamentados dos últimos anos? A esse respeito, tenho uma pergunta. O que você acha se todo esse dinheiro que foi gasto na construção de cidades subterrâneas, em armas, em treinamentos, em tudo relacionado à guerra, fosse gasto para estimular a produção no território do Líbano? Construção de infraestrutura civil e social. No que o Líbano poderia ter se transformado? Eu não sei. Talvez fosse possível transformar o Líbano em um país maravilhoso. E como seria a vida dos habitantes desse país? Acho que provavelmente seria um dos melhores lugares do planeta. E em vez disso, horror e pesadelo. Essa é uma pergunta que faço a todos que dizem apoiar a luta dos povos árabes contra a ocupação israelense. Nós não precisamos da terra dos outros. Temos um medo terrível de que nesta terra haja mais não-judeus do que judeus. Nós não queremos viver como sal na sopa, como diz com todo respeito Dmitry Bykov. Não posso dizer o que penso sobre isso. Então, para que todo esse esforço, dinheiro, as vidas de dezenas e centenas de milhares de árabes jogadas na máquina de moer carne por ódio a Israel? Em vez de criar uma vida boa para o seu povo, a ideia é a seguinte: nós odiamos tantos judeus que, para que eles vivam mal, vamos fazer com que o nosso próprio povo também viva mal, se deixassem Israel em paz. Seria ainda melhor se Israel servisse como um polo de tecnologia. Que vida incrível seria no Líbano, na Jordânia e sim em muitos outros lugares ao redor. Eu garanto a vocês que Israel não atacaria ninguém, não tentaria conquistar ninguém, não tentaria escravizar ninguém, Deus me livre.
Eu sei disso com certeza porque eu mesmo sou israelense. E a nossa ideia principal é a seguinte: nós não queremos viver no meio de outro povo. Nós queremos viver por conta própria. Oh Deus, que horror! Nós queremos viver por conta própria. Nós nem queremos deixar ninguém entrar. Imigrantes, pessoas de outros países, não tem nada disso. Nós queremos viver por conta própria. Não precisamos tomar as terras de ninguém. Como dizem meus parentes georgianos, eu juro, a Liga das Nações definiu exatamente as fronteiras do estado que deveria se chamar Israel. Isso foi em 1923. O que aconteceu depois disso todos esses anos? 100 anos. É uma tentativa de não deixar Israel viver em paz. Não deixar Israel, os judeus, viverem como querem e construir suas vidas como desejamos. Há 78 anos, o mundo tenta destruir o Estado de Israel, não daquele momento, mas da formação do Estado natural, acusando-o de todos os pecados terríveis. E agora, quando são descobertas cidades subterrâneas construídas com um único objetivo: destruir Israel. Afinal, nenhum daqueles que durante anos gritavam que nós, judeus, somos assassinos, vai pedir desculpas. Além disso, vou dizer mais. Nunca vão pedir desculpas, mas já estamos acostumados com isso, senhoras e senhores. Também não esperávamos outra coisa. Em 28 de abril deste ano, as Forças de Defesa de Israel anunciou que havia descoberto e destruído o maior complexo de túneis do Hezbollah. Não é apenas um túnel, mas uma rede inteira que os militares, sem qualquer exagero, chamam de cidade subterrânea. A rede está localizada na região de Cantara, a apenas 11 quilômetros da fronteira com Israel. Isso fica bem, quase em linha reta entre os assentamentos israelenses, que são Margaliot e Davev. Isso é a Alta Galileia. Aqui está a escala, que me impressionou ao ler o relatório pela primeira vez. A parte oeste da rede tem 2 km de comprimento e 10 km de largura, 10 km de largura, ramificando-se em várias direções bem debaixo de várias aldeias libanesas. Quando os engenheiros analisaram o território, descobriram uma parte quase paralela, a parte leste da rede, separada. Mas ao que tudo indica, Hezbollah planejava em algum momento unir as duas metades em um único sistema. Segundo a avaliação dos militares, essa cidade subterrânea poderia abrigar, armar e fornecer comunicação para milhares de combatentes. Bem, digamos da unidade de elite Radwan, ou seja, aquela principal força de assalto que estava sendo preparada para uma hipotética invasão da Galileia. Segundo informações da inteligência, essa rede foi construída ao longo de uma década, com financiamento direto do Irã e projeto iraniano, a uma profundidade de até 25 metros. Vou ficar muito surpreso se a Metrostroy não participou disso. Ou seja, mais fundo que muitos porões de prédios altos. Lá dentro, encontraram quartos equipados com beliches, silos de lançamento de foguetes com lançadores já instalados neles. Apontados, vocês vão se surpreender agora. Para Israel, que surpresa, né? E aqui está o desfecho dessa história, motivo pelo qual comecei tudo isso. Os militares colocaram 450 toneladas de explosivos e, com uma única explosão, apagaram essa fortaleza subterrânea da face da Terra. Bem, mais precisamente, apagaram ela debaixo da Terra. Dá para dizer assim ou não, eu não sei. A explosão foi tão forte que o Serviço Geológico de Israel a registrou como um evento sísmico. Um sismógrafo separado o registrou e ele foi detectado como um pequeno terremoto. Ao mesmo tempo, os militares naturalmente cuidaram antecipadamente para que a explosão não ativasse o sistema de sirenes de alerta de terremoto. Isso aconteceu acidentalmente algumas vezes durante operações semelhantes. 10 anos de construção, milhões de dólares iranianos, se não for 1 bilhão. E tudo isso desapareceu em questão de segundos. Essa não foi a única descoberta do mês. Mais tarde vou falar sobre uma instalação que os militares comparam em complexidade de engenharia às fábricas militares iranianas na Turquia e Síria. Só que este está escondido dentro da montanha do Líbano, bem debaixo de uma mesquita em funcionamento. Quer que eu repita mais uma vez? Bem debaixo de uma mesquita em funcionamento. Agora, vamos para uma história que aconteceu muito recentemente. Sul do Líbano, a alguns quilômetros da fronteira com Israel, debaixo de uma colina, onde fica uma aldeia. O Hezbollah construiu uma base aérea de drones para, se revidássemos, atingirmos a aldeia, matando árabes. Assim, eles poderiam dizer: olha, os israelenses estão matando árabes. Isso é comum, já estamos acostumados, certo? Eu me lembro, foi em 84 quando cheguei e teve a operação no Líbano. Vim de Nova York, meu regimento foi para lá. A bateria ou o regimento, não sei,
para algum lugar, né? Aí fui para lá e perdi por um dia, cheguei atrasado, então me deixaram em outro lugar. E os caras contavam que assim, simplesmente na frente das casas havia várias mulheres e crianças, e entre elas estava escondido um fuzil ou uma bazuca ou outra coisa, e atiravam. Então, se a gente atirasse de volta, acabaria acertando neles mesmos, nos próprios filhos deles. Agora então, uma instalação subterrânea protegida por portões maciços de aço blindado foi construída, nas últimas décadas com participação direta do Irã. Planejamento, financiamento, tudo mais. O túnel vai centenas de metros para dentro da montanha. Debaixo da vila, essa mesma Abad al-Zum, cerca de 25 metros, e como eu já disse, bem debaixo da mesquita em funcionamento. Um detalhe importante, porque ilustra exatamente como o Hezbollah usa instalações civis e religiosas como cobertura para a infraestrutura militar. Ou seja, se vocês revidarem e atingirem a mesquita, será ótimo para eles. Vocês podem acabar matando todos que estiverem rezando ou se escondendo lá. Os comandantes que mostraram o túnel aos jornalistas disseram que essa instalação foi construída em um nível muito mais alto do que as estruturas subterrâneas comuns do Hezbollah. Tanto que ele é comparado à fábrica subterrânea de mísseis iraniana na Síria, que o exército israelense bombardeou, se não me engano, em setembro de 2024. Dentro do túnel, que aliás é largo o suficiente para que um carro possa passar, o Hezbollah montava drones iranianos. Ou seja, recebia as peças, contrabandeavam para o Líbano, o que, como você entende, é fácil vindo do Irã. Depois disso, lançavam em direção a Israel. Após a captura do local, os soldados encontraram lá cerca de 50 drones já totalmente montados, cada um com uma ogiva de cerca de 30 quilos de explosivos. Normalek, esse é exatamente o tipo de drone que foi usado para atacar Israel. Além dos próprios drones subterrâneos, foram encontrados cerca de 8 toneladas de materiais explosivos nos cômodos. No lado sul da montanha, foram encontradas silos de lançamento de onde esses drones eram lançados em direção a Israel, e na saída do túnel há 4 saídas separadas, cada uma protegida por portões maciços sobre trilhos. O comandante da unidade de engenheiros Yahalon disse aos jornalistas: esses são os drones que ameaçaram o Estado de Israel em todo o seu território. Viemos aqui para privar o Hezbollah dessas capacidades. Eles lançavam drones de lá contra nossos alvos civis. Para não restar dúvidas, senhores, se sacrificam os próprios, imaginem como tratam os nossos. E não é só frase para a imprensa. 50 drones com ogivas de 30 quilos de explosivos cada é um dano real e concreto que foi evitado, que não aconteceu porque esses drones não foram lançados a tempo. E por que eles não conseguiram lançar? Porque nós entramos no Líbano. E aqui eu quero dizer algo pessoalmente da minha parte. E daqui a pouco vou desenvolver esse pensamento com mais detalhes. Para nós, pessoas que entendem o que significa viver ao lado de um inimigo que se prepara por anos, por décadas para um ataque, cada túnel descoberto e destruído não é apenas um relatório militar. São tragédias concretas evitadas de famílias específicas na Galileia que hoje vivem mais tranquilas justamente porque esses 50 drones não vão mais voar para lugar nenhum. E agora, o que está acontecendo não em abril e nem no mês passado, mas literalmente agora, nestes dias. O principal foco dos combates desde meados de junho tem sido a Serra de Ali Taher, perto da cidade de Nabatia. Uma elevação estratégica, de onde se pode atingir a própria cidade, o corredor de abastecimento e a rede de estradas que conectam vários pontos-chave do sul do Líbano. As forças de defesa de Israel acreditam que sob essa cordilheira há uma grande instalação subterrânea estratégica. Segundo os militares, trata-se do centro nervoso de toda uma divisão regional do Hezbollah, chamada Badr. Israel cercou essa área e forçou os militantes a se esconderem no subsolo. E algumas dezenas, acreditamos nós talvez até mais, de militantes ficaram bloqueados lá. E os combates aconteciam simultaneamente no subsolo e na superfície. Um formato raro e extremamente difícil de combate, aliás, no subsolo, que exige enorme coragem das unidades de assalto. O preço? O preço dessa operação para Israel foi muito alto. Vou dizer isso diretamente, sem esconder nada. Em poucos dias de combates, o tenente-coronel Dor Gedalia, comandante do 52, o batalhão de tanques, morreu junto com 3 membros de sua tripulação. O tanque deles foi atingido por um drone, talvez por um míssil antitanque, mas não temos certeza. Na noite seguinte, em consequência de um ataque com mísseis e drones explosivos, mais um militar da unidade Maglan morreu. 13 ficaram feridos.
O general libanês aposentado Khalil Jumail, que já foi comandante do setor sul de Litani, chamou Ali Taher de a mãe de todas as batalhas. Bem, Znabatia, naturalmente. E isso, na minha opinião, é uma descrição precisa da dimensão das apostas nessa colina em particular. Aqui é importante registrar honestamente onde está o fato e onde está a informação controversa. Militares israelenses afirmavam controlar a cordilheira quando este material foi escrito. No entanto, uma fonte militar libanesa, citada pela Al Jazeera, afirmava que, na última semana, não foi registrado nenhum avanço das forças israelenses nessa região. Isso significa que a batalha por Ali Taher, até o momento, é uma operação em andamento, ainda não concluída, e não uma página encerrada. Mas o próprio fato de que Israel está disposto a sofrer tais perdas justamente por essa colina específica mostra o seu real peso e importância estratégica. O controle sobre Ali Taher significa controlar a logística e as linhas de suprimento do Hezbollah em todo o setor de Nabatia. Agora sobre o objetivo dessa operação e por que eu a considero um dos esforços militares mais justificados dos últimos anos. Em 26 de junho, Israel e Líbano assinaram um acordo-quadro de segurança com a mediação dos Estados Unidos. Nesse acordo, há uma formulação que, na minha opinião, é fundamental para entender toda a lógica do que está acontecendo. As tropas israelenses só sairão do sul do Líbano depois que o exército libanês, não o Hezbollah, mas o exército regular do Estado do Líbano, confirmar que o Hezbollah está desarmado e que sua infraestrutura foi desmantelada. O acordo cria, por enquanto, duas zonas piloto, ou seja, zonas de teste, ao sul e ao norte do rio Litani. Aliás, eu achava que ambas eram ao sul, mas acontece que uma é ao sul e a outra ao norte, onde a responsabilidade total pela segurança é assumida justamente pelo exército libanês. Gosto que uma dessas zonas, um desses trechos, fique ao norte do Litani, e isso significa que nosso objetivo vai além da área entre a fronteira israelense e o Litani, o que é bom. Essa é a essência dessa estrutura e sua importância. Durante décadas, as fronteiras do Litani, do Litan e do Litan eram de fato protegidas não pelo Estado do Líbano, mas por uma milícia xiita armada, a milícia Hezbollah e Irã, agindo absolutamente em seus próprios interesses e não nos interesses do Líbano. Ou seja, digamos assim, mais nos interesses do Irã do que nos interesses do Líbano, sem prestar contas de verdade ao governo libanês. Eles não ligam sim, eles têm um chefe com um punho muito mais forte. Agora, e pela primeira vez em muito tempo, surge uma chance real de uma configuração diferente. Quero que vocês entendam isso, porque é extremamente importante. Parece só uma explicação, mas sim, isso é extremamente importante para a existência do Estado de Israel. Entre Israel e o Hezbollah, não há um vazio nem uma milícia xiita, mas sim o exército regular libanês. Ainda é muito fraco por enquanto. Uma estrutura com a qual é possível manter diálogos entre estados. Celebrar e cumprir acordos e controlar fisicamente o território em vez de uma organização terrorista armada. Na verdade, estamos tentando ensiná-la a controlar e fornecer armas. Os americanos destinaram 100 milhões de dólares para esse propósito. O primeiro-ministro Antônia destacou teimosamente mais um elemento fundamental dessa estratégia. A população civil, que foi retirada da zona de segurança no sul do Líbano, não terá permissão para retornar até que o Hezbollah se desarme. É terrível, não é? Sim, soa como um verdadeiro pesadelo. Eu imagino quanto barulho já houve, há e ainda haverá sobre isso. Vamos analisar. As palavras dele: nós mantemos a zona de segurança original constantemente fora do alcance do fogo antitanque. Nós não permitimos que o Hezbollah entre nessa zona. Também não permitimos que a população civil entre lá. Isso impactou o mundo. Parece duro à primeira vista, que pessoa ruim para os civis. E eu entendo porque isso causa críticas do meu ponto de vista, dos caras do ponto de vista humanitário. Mas a lógica aqui é absolutamente clara e, na minha opinião, totalmente justificada. Hezbollah usou sistematicamente durante anos a população civil e a infraestrutura civil, mesquitas, prédios residenciais, ambulâncias, como cobertura para suas instalações e operações militares. O túnel Majal Zunia, literalmente, debaixo da mesquita, como eu disse para vocês.
Se permitirmos que os civis voltem imediatamente para casa na mesma área, sem esperar pelo real desarmamento, ninguém poderá impedir o Hezbollah de reconstruir a infraestrutura sob o mesmo disfarce. Bem, em poucos anos, e é aqui que as 3 histórias que contei neste vídeo se cruzam. A destruição da cidade subterrânea em Kantara não é só um ataque a um depósito de armas, mas o fim de uma infraestrutura construída por anos, que não é possível reconstruir em semanas ou meses, e mesmo em anos é difícil. A captura da fábrica de drones significa, em Majal Zunia, que são 50 drones específicos que nunca voarão para a Galileia. Espero que, mesmo sem informação, a fábrica também tenha sido explodida. E a batalha contínua, embora ainda não concluída, por Ali Taher é uma tentativa de eliminar o último grande centro de comando e abastecimento do Hezbollah justamente naquela faixa que fica junto à fronteira. Todos os 3 episódios fazem parte de uma mesma estratégia. Não se trata apenas de afastar fisicamente o Hezbollah da fronteira, mas de privá-lo metodicamente da própria possibilidade de reconstruir a máquina militar que ele vinha construindo há décadas com a ajuda do Irã. Por isso, o exército libanês atua como tampão entre os lados, sendo fundamental para a segurança de longo prazo no norte de Israel, e não apenas uma formalidade ou concessão diplomática. Eu devo dizer por mim mesmo que por inúmeros anos, meu teatro infantil, ou seja, o equipamento de carga, ficava no norte de Israel. Eu devo dizer por mim mesmo que por inúmeros anos, meu teatro infantil, em pequenos grupos de 2 ou 3, Demokratieker Kreuzer Sagrad Schollen, sem cenários e outras coisas, ia para os abrigos antiaéreos, e para os bunkers e outros lugares onde estavam sentadas crianças assustadas, apavoradas, e nós lá naquele ano em Kiev, durante Kiev, fazíamos jogos assim, fazíamos esses jogos com as crianças, né, jogos de 1 hora. E então nós, os atores, íamos em várias equipes e literalmente fazíamos 3, às vezes até 4 dessas apresentações no abrigo antiaéreo. E isso acontecia por meses, não quero dizer anos, sim, meses. O objetivo não é uma trégua temporária até a próxima rodada de violência, mas sim uma mudança estrutural entre os silos de mísseis nas aldeias libanesas e as crianças israelenses em Kiryat Shimona. Em Kiryat Shimona, nós apresentamos um monte de peças. Em Metula também apresentamos peças, nas escolas, nos porões, embaixo de sei lá o que, não sei, em qualquer lugar. Lá deveria estar o exército estatal de um país soberano, e não um grupo armado que durante anos preparou invasões sob a cobertura de bairros civis. E é por isso que considero o que está acontecendo uma verdadeira conquista, e não apenas mais um relatório militar entre dezenas de outros. Sabe, cada um tem sua própria experiência. Eu tive uma experiência assim. Os atores me ligam e dizem, não vamos almoçar lá depois, vamos para casa? E eu digo, tudo bem. Eles saem meia hora depois. Uma vez, almoçamos juntos com as crianças. Graças a Deus, ninguém foi lá. Bombardeiam porque sabem que algo deve acontecer lá. Os mísseis vão para lá. Dezenas de anos de investimentos iranianos, centenas de toneladas de concreto, milhares de metros de túneis sob as colinas do sul do Líbano. Tudo isso foi criado com um único objetivo. Um dia, atacar cidades e vilarejos civis do norte de Israel. Um ataque realmente massivo, planejado com antecedência. Hoje, essa infraestrutura simplesmente não existe mais. Os 50 drones que deveriam decolar da base subterrânea em Majal Zum nunca vão decolar. A cidade subterrânea de Kantara, feita para milhares da unidade de elite, virou uma cratera. Espero que só restem destroços. E lá, onde ainda continuam os combates em Ali Taher, Israel está pagando um preço alto justamente para eliminar o último grande centro de comando do inimigo bem na fronteira, em vez de deixar esse trabalho para depois. E o principal, pela primeira vez em muito tempo, surge uma arquitetura realista de paz duradoura, que não se baseia na confiança na Hezbollah. Não na confiança na Hezbollah nem em suas promessas, mas na presença física do exército regular libanês entre os dois lados. E a ausência física da infraestrutura que antes dava à Hezbollah capacidade de agir, cada túnel destruído. Isso não é só um sucesso tático em uma batalha isolada. Este é um passo concreto e mensurável em direção a um futuro no qual os moradores de Kiryat Shimona, Metula e dezenas de outras localidades no norte de Israel poderão voltar para suas casas. Não temporariamente, não entre 2 rodadas de bombardeios, mas de verdade. Porque suas casas e o entorno não estarão mais ameaçados pelo que os fazia mandar seus filhos para os porões, para os subterrâneos, para os abrigos antiaéreos.
E nós corríamos por lá e apresentávamos peças para eles. Quer dizer, peças de teatro. Eu não faço mais essas peças, agora são outras pessoas que cuidam disso. Isso foi há muitos anos. Mas eu espero muito que as peças sejam apresentadas apenas nos palcos, não debaixo da terra, mas acima dela. E por motivos agradáveis, e não para distrair as crianças daquele pesadelo que acontecia ao redor. Senhoras e senhores, se vocês quiserem receber essas análises com fatos e fontes mais rápido do que os vídeos são lançados e ler minhas resenhas curtas e reações ao que está acontecendo, inscrevam-se no meu canal do Telegram. Este é o Nachalion Weinstein US. Tem exatamente o mesmo nome daquele que você está assistindo agora no YouTube. Só que está no canal do Telegram. Lá eu publico o material assim que as notícias aparecem, sem esperar a edição completa. Por enquanto é isso. Até logo, até a próxima. Espero que seja por bons motivos.